para que o vídeo fique disponível depois para vocês. Os outros dois estão em edição. Não sei se alguém já conseguiu acessar. Alguém aí já conseguiu acessar? Talvez o da primeira aula, sim, porque estava com o Vitor, né? Porque deu um bug no sistema, foi parar no folder dele. Mas, tirante esse aí, a segunda, alguém já conseguiu acessar o vídeo da segunda? Eu não, professor. Também tá, não. Então alguém tentou acessar? Então também, se não tenta, não consegue, né? Tudo bem. Eu cheguei a tentar, mas eu não consegui, não. Tá legal. Então, isso é indicativo que as coisas estão funcionando como eu estou colocando mesmo, tá? Não é ainda... O acesso ainda está de acordo comigo, né? Está restrito ainda, tá? Eu estou tentando... O segundo quase não precisa de edição, o segundo vídeo, né? Ele fluiu direitinho. Mas uma outra ressalva, a gente faz que nem aqueles vídeos do YouTube, né? Põe assim, não... Se você põe uma coisinha escrita em cima, assim, né? Para dizer, olha, aqui... Na verdade, é isso aqui e tal, né? Ou um link, né? Eu vou tentar fazer isso, né? Se você tiver urgência para ver a aula, você me diz que eu abro para você do jeito que está, do jeito cru mesmo. O 2, tá? O 1 eu quero tirar aquelas interrupções, né, que tiveram, que houve no meio da aula, que não servem a nada, né? A não ser, sei lá, dar risada ou qualquer coisa desse tipo, tá certo? Então, é bom que fica pequeno também. Tá, ok? Então é isso. Sobre a primeira aula foi mais de apresentação, mas pode ter informações importantes para vocês e tudo, né? Então, também me pressiona caso você, não, eu quero ver a primeira, deixa eu ver as bobagens também, né? Tá, estamos com o meu indicador aqui de 16 pessoas. Possivelmente ainda vamos ter mais interrupções aqui para cuidar desse probleminha aí. Eu acho que esse problema, alguns de vocês já resolveram, né? Eu acho que ainda é uma minoria, mas alguns de vocês já resolveram. E parece que é a questão do e-mail institucional, né? Para você ter mais independência para entrar na sala, né? Isso aí é uma burocracia que eu acho meio... Mas são questões de segurança, né, que hoje em dia não são mais burocracia no sentido antigo, né, da burocracia por ela mesma, mas estão ligadas àquela coisa de invasões, né, do que o pessoal de tecnologia de informática preza para impedir, né. É importante, então, a gente segue. Eu também tive que fazer isso, também tive que migrar, aí eu não tinha um e-mail institucional padrão, dá essas bugs aí, tá? Então, você, por favor, né, em nome, principalmente das turmas maiores, se você frequenta alguma delas, né, de outras disciplinas, corre atrás disso, né? Você vai ter um pouquinho mais de independência para usar a plataforma e tudo mais, tá? Outra coisa, já que eu estou falando sobre isso, né? A entrega, pelo que eu entendi, tá? E vocês podem entender melhor isso até e ajudar a avançar com essa questão, você devolve ou entrega, né? Você precisa efetuar e concluir a entrega, né? Para que você vai estranhar, porque a propriedade do seu arquivo vai passar para mim. Eu viro proprietário na hora que eu recebo. Que faz um pouco de sentido. Quando você me entrega um material que é seu, eu me torno, né, proprietário absoluto e responsável para não perder, para não apagar. Não é isso? O Google acho que encara dessa maneira, né? Pelo que eu entendi até agora, tá? Então eu devolvo para vocês. Esse verbo devolver é uma daquelas coisas que eu reclamei em umas das aulas anteriores, que até hoje, tendo sido criado na década de 90 em território americano, em parte, principalmente na parte acadêmica, né, eu aprendi esses termos em inglês, né, de computação, né, e esse devolver não estava entendendo, né, devolver o quê, né, está aqui, está a nota aqui, vê a nota aí, está pronta, né. Não, eu tenho que devolver para você para transferir a propriedade do arquivo de novo para você. Você aí pode, caso haja demanda, né, por exemplo, eu posso devolver sem fechar a nota, eu posso devolver dizendo, olha, precisa mudar, essas páginas não estão muito claras, não estou conseguindo enxergar, fiz isso com um deles dessa vez. Aí eu devolvo, mas você pode entregar de novo, está dentro do prazo, etc. Né? Ou se der algum problema eu esquecer, você, olha, mas você devolveu, aí eu abro um prazo maior. Essas coisas são todas negociáveis, tá?
quando pode justificar, né, direito. Teve alguém que entregou, eu não sei se foi isso, o e-mail chegou à 00:09 do dia do prazo, quer dizer, já no outro dia, né, e eu corrigi normalmente, né, porque também eu não sou relógio britânico, né, para determinar o tempo de entrega com essa precisão. Ele disse que estava tentando, possivelmente ele estava tentando antes, e não estava conseguindo, por isso que se atrasou, né. Então, tinha dois indicativos fortes justificando que eu não ficasse com bobagem nessa questão aí, tá? Então, tá certo. Eu acho que foi o que eu entendi, né? Então, você também, na hora de me entregar, precisa concluir alguma coisa. A Mariana que me falou, acho que foi a Mariana ou a Adélia, né? Que tem a Adélia também, se eu estiver trocando o nome, desculpa, que me deu um toque. Olha, eu precisava concluir a entrega, alguma coisa assim, né? Você precisa, que aí sim, aí eu posso, se você me colocar como editor, eu já consigo fazer as coisas, né? Eu acho que não teve problema, né? Mas se você seguir o procedimento, por exemplo, coisa que eu tive que fazer, que eu acho que eu era proprietário para poder fazer isso, não lembro agora, mas PDFs que vinham com a página virada, né? Tá vendo aqui? Tinha com a página virada de lado, né? E eu estou corrigindo na plataforma, né? Se eu estou corrigindo no meu computador, é fácil rodar a página, mas na plataforma não tem nenhum botão lá, não achei, né, no aplicativo deles, é muito limitado, né? Se eu tento ver num outro aplicativo do próprio Google, ele cria outro arquivo, uma desgraça, eu não gostei disso, né? Então, o que eu faço? Tem uma coisa muito bacaninha no Google que chama gerenciamento de versões. Agora eu já sei até o termo em português, né? Porque a gente vai começar a usar e vai começar a aprender, né? E quando você clica nesse item do menu, quando você vai no lado direito, né, de um arquivo, aparece um menu. Se você tiver prerrogativas, né, depende se você é proprietário, editor, só leitor, você vai poder gerenciar as versões. Esse gerenciamento de versões é muito bacana, porque você troca o arquivo a partir dela, sem alterar nenhum link que você postou na net, nada, né? Então, eu fiquei ainda corrigindo, né, um arquivo que está atribuído, né, está apontado na plataforma para aquele aluno, e como se não tivesse feito nada, como se tivesse rodado em loco, né? Então, eu pude baixar o arquivo, né, como proprietário, né, e abrir no meu aplicativo local, rodar as páginas que eu não estava conseguindo ler, senão eu tenho que virar o computador, porque o aplicativo não tinha essa funcionalidade, e seguir o trabalho, tá? Então, estou dando uns exemplos práticos aí do que pode acontecer, né? Por que eu peço que você siga, como eu vou tentar seguir também, né? O jeitão que eles mais ou menos formatam para a gente, né? E é isso, acho que de Google tá bom por hoje, né? Vamos continuar. Só terminando a questão que alguém perguntou e eu não consegui ver aqui, porque apesar de eu ter posto um monitor maior, eu não estou conseguindo ver os nomes por alguma razão de quem pergunta, né? De novo, eu queria saber, né, nessa camada subjetiva do julgamento, o que entra em conta, né? Então, vamos terminar essa questão, né? Como é que eu corrigi desta vez, né? Que não necessariamente será todas, né? Como é um resumo, né? Um resumo é uma coisa que cada um faz de um jeito, né? Então, eu considerei bastante aqueles que tiveram um pouquinho de originalidade, que você percebe que se envolveu com a questão, foi buscar. Então, também não adianta nada você fazer copy-paste de algum livro, que eu vou perceber, né? Mas pessoas que, inclusive, alguns botaram no meio assim, tem essa dúvida, uma dúvida boa, né? Assim, né? Você vê que não fez uma coisa muito burocrática, né? Isso depende muito do tempo que a pessoa teve para se dedicar àquela tarefa. Então, isso aí, eu não estou me atendo a nada disso, eu não estou imaginando nenhuma dessas coisas, né? Eu olho para o texto e eu pensei que, por um resumo, seria bom olhar bem, aquela que nem você julga uma aula, né? Você vai a uma aula e você qualifica, às vezes, o professor que copia livro no quadro, não tem isso, né? Isso normalmente você pode até achar bom isso aí, mas como critério eu tendo a achar ruim, né? Então, se o cara foge um pouquinho do texto original e dá uns toques, entendeu? A gente percebe isso muito bem, né? Professor, eu acho que isso não tinha ficado muito claro, porque por ser um resumo, né, a gente tende a se ater ao que está escrito. Então, acho que de alguma forma o senhor podia ter pedido, assim, uma resenha, eu acho que seria... não, isso aí é a linguagem. Aí é a linguagem, tá? Que a gente saísse... Não, eu falo só porque
pela definição, resumo é literalmente um resumo daquilo que a gente escreveu, né? Por exemplo, eu fiz um resumo e fiz umas pesquisas por fora, e aí o que eu fiz de pesquisa por fora eu não enviei. Eu acho que eu senti que eu fui prejudicada por isso, porque eu não tinha conhecimento dessa sua avaliação e eu não adicionei essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa, essa é uma avaliação que você vai enfrentar na universidade inteira, tá? Essa parte de independência e originalidade é muito valorizada, em geral. Claro, tem uns professores que nem gostam disso, mas fazer o quê? Eu também tive que lidar com eles, tá certo? Alguns da matemática da minha época, eu posso falar porque não estão nem mais aí, né? Aqui mesmo na Federal, queriam mais é que você cumprisse o protocolo burocrático, ir lá na sala, ficar lá. Então, eu não sou assim, pode perguntar por aí, tá certo? A minha própria aula já é um pouco diferente do que você vê em livro e tal. Então, essa é um pouco que a gente espera também de um físico, então acho que eu não estou fazendo nenhuma bobagem ao dizer isso, é claro, né? Eu concordo com você que é clareza, estou sendo claro aqui agora, né? Que isso você pode contar com isso. Tá sim, então, não, é porque eu tinha ficado em dúvida e eu acho que foi uma coisa que me prejudicou, assim, porque eu fiquei muito presa no seu texto e aí depois não foi isso que foi avaliado, né? Não foi só você, qual foi a sua nota? 6. Então tá bom, começou bem. Vai ter muitos episódios desse aí, vamos ver se vamos conseguir fazer tudo isso, né? Porque prometer uma coisa, fazer a outra, né? E você vai poder se recuperar. Se você acha que você merece nota máxima, você vai conseguir ao longo do curso, com certeza, né? Se você, não tem problema nenhum, tá? Ninguém teve a máxima nesse caso, né? Teve alguns lugares, depois se você quiser, o que pode acontecer? Também isso é uma outra coisa. Você pode me perguntar, né? Olha, aí eu abro o seu arquivo e vejo se eu pus alguma anotação. Teve pessoa que fez definição errada mesmo, né? Tá certo? Então, não tem problema nenhum discutir, tá certo? Eu só estou te dizendo que a nota está aí, né? E segue a vida, né? Agora tem um critério do meio, 8 ou 10 de agilidade, né? Assim que eu postar a atividade, então esse já está valendo para as outras, tá certo? Porque eu já informei. Certo. E vamos ver como que a gente anda aqui com a física, tá certo? Tá tudo esclarecido? Alguém tem mais dúvidas sobre correção? Ou você mesma, se você tiver mais dúvidas sobre correção, com esse nome que eu não vi aqui, não consegui ver. Eu sou a Adélia. Obrigada, professor. Ficou claro. Você é a Adélia, né? Tá, Adélia. Você... Eu lembro, mas não lembro muito dos detalhes da sua correção, não. Eu lembro que você era uma das que não estava... Tinha alguma coisa que não estava concluída. Acho que você... Alguma coisa... Depois pergunta para a Mariana lá. Não sei que o teu estava dando... Você como proprietária, você não abriu mão da propriedade, você não entregou até o fim. Eu não sei como é que a plataforma vê isso aí, né? Mas... Eita. Eu mandei uma perguntinha até lá na plataforma mesmo, porque eu fiquei com dúvida, e depois a gente conversa por lá. Tá legal. Eu vou também procurar vigiar melhor, né? Isso aí. Aí fica mais fácil absorvendo o resumo. Tá bom, obrigada, viu? De repente, se eu achei que estava olhar e ver que, não, isso aqui você merecia um pouquinho mais, aí eu corrijo, não tem problema nenhum com isso também, tá? Não sou rígido. É uma questão de convencimento também, né? Não, era só para entender mesmo, professor. Obrigada. Tá legal. Então, vamos prosseguir aqui com as transformações, tá? Então, uma coisa que eu notei nessa correção também é que a maioria de vocês, é uma coisa totalmente esperada no quarto semestre, ou mesmo adiante, tem um certo apego com as definições mais geométricas, né, dos vetores, tá certo? E isso é exatamente, eu queria deixar claro aqui, né, exatamente o que eu estou tentando. Não é que eu vou cobrar de vocês para você tirar uma nota melhor, ou você precisa falar aquilo só para eu ficar feliz, não. Eu queria que você entendesse como que a gente vai precisar, principalmente os que vão fazer mecânica quântica, mesmo a um só, né, se abstrair um pouco desse apego, né, geométrico, né? Então você tem milhares de coisas, né, várias coisas, não milhares, né, de coisas que são propriedades dos vetores geométricos, tem a identidade triangular, não é, a desigualdade de Schwartz, que você desenvolve no âmbito geométrico, né, e na verdade, essas são noções que podem ser estendidas, né? Então, por que eu estou falando isso? Imagine você que eu, em vez de tratar 3 componentes, né, 3 números reais, que eu qualifico como vetores, né, e trato como vetores,
eu resolvo que essas minhas 3 componentes vão ser números complexos. Então, tem uma parte real e uma parte imaginária, tá? Como é que eu faço agora para importar todas as equivalências que existem com aqueles vetores geométricos que foi o que eu aprendi lá no começo da carreira, né? O que eu posso fazer? Como é que eu, por exemplo, não dá para, no espaço complexo, como é que você vai desenhar uma flecha? Não tem jeito, né? Você tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Então, aí, essas 3 componentes, na verdade, são 6, porque você tem a parte imaginária para cada uma das componentes, não é assim? Então, você preencheu, onde tinha cada componente real, você preencheu com uma componente que agora é complexa, tem a parte real e imaginária, né? Então, você multiplicou por 2 o número de informações que você tinha, que é importante, né? Como é que você vai fazer? Como é que você redefine um produto escalar, por exemplo, para que ele seja positivo definido, né? A métrica, o tamanho do vetor, né, que é o r ao quadrado, né? O produto escalar dele, como ele mesmo, tem que ser positivo definido, né? Não é isso? Não o produto escalar de 2 vetores quaisquer, isso pode ser negativo, né? Mas o produto escalar de um vetor por ele mesmo, né? A menos do vetor nulo, que dá 0, e aí é só para o vetor nulo que dá 0, a gente sabe essas coisas, né? Você tem que dar positivo definido, né? Se ele não for nulo, tá? Então, para um vetor complexo, você vai ver que a definição que a gente tem não funciona logo de cara. Depois eu vou explorar um pouquinho melhor isso aí, né? E para isso, a gente tem que, por exemplo, estender para 4 dimensões, né? Então, outra coisa que é importante para completar os espaços vetoriais que nos interessam, né, na física, que são muitos, né? É o conceito de transformação, né? Quais as transformações que nós vamos tratar aqui, pelo menos nesse curso, né? Então, está aqui, tá? Ó, você tem aqui que você pode falar de rotações, reflexões, de translações, entre outras, né? Mas eu queria qualificar melhor essas transformações, porque note que nos exemplos a gente acaba apelando para coisas que você já viu, eventualmente, no âmbito geométrico, né? Então, é difícil desconstruir isso aí. Eu queria, em cima desse conceito mais geométrico, eu só vou conseguir fazer você resolver alguns problemas, talvez um pouco melhores do que você resolvia antes. Eu não vou conseguir te dar elementos que são da proposta desse curso aqui, tá certo? Que é realmente catapultar as pessoas para uns conceitos mais gerais, mais abstratos, né? Que vão ser necessários nos cursos que vem depois, tá? Na física. Mesmo se você fizer só quântica 1, você vai ter que saber isso, tá? Então, aqui está, por exemplo, a transformação linear, né? O que é uma transformação linear? Bom, nesse ponto aqui, eu estou definindo a notação do que eu chamei de transformação, né? Eu vou usar outras notações, mas aqui no local estou usando essa, né? Um T, né? Um T que atua sobre o U, né? Quando você faz alguma coisa sobre um vetor U, que transforma ele num U', tá? O U vai em U', tá? Você pode, por exemplo, nesse nível aqui, qualquer transformação que você pensar, por exemplo, trocar o X pelo Y, ou trocar o X pelo Z, isso é uma transformação, tá certo? Eu posso tentar classificar as transformações que trocam, não é, componentes, por exemplo, como eu fiz agora, né? Tentar ver se eu consigo esgotar todas elas, né, num grupo. Eu posso estudar essas transformações, enfim, né? Elas são importantes, principalmente para definir conjuntos de vetores e também conjuntos de transformações que são recorrentes na teoria da física, né? Então, por exemplo, aquela coisa que você já ouviu falar da equação de Schrödinger, né? Ser escrita na forma de um operador, né? Que te retorna um alto valor, aquilo pode ser já previamente observado na mecânica clássica mesmo, não é? Onde você escreve a função hamiltoniana como uma espécie, não é bem um operador, né? Mas é uma função que gera a evolução temporal, como um operador mesmo, tá? No conceito de transformações canônicas, que é o que tem lá na mecânica clássica, isso pode ser dito de uma maneira bastante não rigorosa, mas em termos de terminologia, de linguagem mesmo, mas é o que é, né? E essa é a razão porque ele é substituído pelo operador evolução temporal, né? O operador hamiltoniano, tá?
ele vai estar no centro, ele não é ele o operador de evolução temporal, depende como você diz isso, mas é a exponencial dele, né? Vezes um número imaginário, etc., mas ele está no centro da discussão da evolução temporal e acaba sendo o objeto que retorna a evolução temporal de um estado quântico, né? Então, só para motivar um pouquinho aqui as coisas, né? Então, as transformações são importantes nesse sentido. Na mecânica analítica, as transformações infinitesimais vão dar a evolução do sistema, né? E etc. Tá? Aqui um exemplo, ó, de transformações que a gente gosta, né? Que elas aparecem também com bastante recorrência e que estão ligadas, por exemplo, ao princípio de superposição, que é importante em várias teorias da física, né? É como você soma força, por exemplo. Você sabe que a força resultante é a soma de duas forças, né? E que aquilo você pode pegar as duas equações de Newton independentes, por exemplo, a cada partícula, e somar na força resultante e ter uma equação para a força resultante. Isso é um princípio, né, de superposição, tá certo? Que aparece também na mecânica quântica para os vetores de estado, e que é basicamente definido em matemática como essa propriedade aqui. Se uma transformação é linear, você, operando ela sobre uma combinação linear de vetores, dois vetores multiplicados por escalares respectivos aqui, isso é o mesmo que somar as operações sobre os vetores individualmente multiplicado pelos escalares, ou seja, em outras palavras, além de distributiva, né, a transformação, ela também faz com que o lambda possa sair aqui, né, sai dela, né, então isso é o que define uma transformação linear, tá certo? Elas são importantes. E aqui, como exemplo, eu vou mencionar uma transformação que vem lá dos cursos de mecânica clássica iniciais, né, que é a transformação de referenciais, né, em movimento, relativamente com velocidade constante, né, referenciais inerciais com velocidade constante. Você usa a transformação que às vezes é chamada de transformação de Galileu, né? Então, a posição no referencial, que é o R', né, é a posição no outro referencial, mais a velocidade relativa entre os referenciais, tá certo? Vezes o tempo, tá? Isso aqui é a transformação de Galileu, né? Então, essa transformação é linear. Como é que você checa isso? Se ela é linear. Hello? Você pode fazer matematicamente, né, por função. Você pega um elemento, um f de lambda t, tem que ser igual a lambda f de t. Isso. E aí como é que você implementa isso aqui nessa transformação? Você vai ter que modificar o seu elemento dentro do parênteses, né? Isso. Então veja aqui, ó, como é que ela atua numa combinação de dois vetores, né? Se você escalou nos vetores, tá certo? Eles se relacionam dessa maneira. Você concorda comigo? A soma deles, né, vai ser a soma de lambda 1 R1 mais lambda 2 R2 mais VT ainda. Sim. Certo, né? Isso aqui é a transformação sobre um vetor, que é esse vetor inteiro aqui, que eu estou escrevendo ele inteiro aqui, ó. Então, eu estou fazendo assim, ó, esse aqui está o vetor inteiro, modificar, né? E eu estou escrevendo ele novamente aqui. Tá? Eu estou plugando o R' aqui dentro, ó, tá vendo? Dessa forma, você pode encarar o esquemãozinho, está fazendo aqui o círculo como um monte de rabisco, que representa R', e aqui aparece aqui não, na verdade é R, né? E aqui aparece a operação que você tem que fazer, que é somar VT ao o que quer que seja que esteja aqui no argumento da função, tá certo? Você soma VT, é assim que ela é definida, tá vendo? Ó, T de R, tá vendo? É R mais VT, tá aqui, ó. Olha para o lado direito aqui, né? Então eu fiz isso aqui, né?
Mas, por outro lado, se você aplicar a transformação para cada um dos vetores, né, o que acontece? Cada um deles vem somado com VT. E ao multiplicar por lambda, o lambda multiplica tanto o termo V quanto o termo em T, né? Perdão, tanto os termos em R quanto os termos em V, VT, né? No caso aqui. Tá claro essas duas? Estão claras essas duas relações aqui? Sim, sim. Então você nota que não dá a mesma coisa, né? Então ela não é linear. A transformação de Galileu, né, que é uma transformação, para quem fez curso de álgebra linear, ou um curso que tem elementos, que acho que o de geometria analítica às vezes tem, de álgebra linear, já sabia disso, né, que a translação é um exemplo típico de como, de uma transformação não linear, né, por causa de haver uma translação finita, né, tá certo? Muito bem, então isso aqui é só para te mostrar que uma transformação importante para nós, que é a transformação de Galileu, não é linear, e como que a dimensão do espaço pode ter a ver com isso, né? Então, veja que em 3D, foi onde eu atuei aqui, né? Essa é a transformação, né? Vamos tentar fazer uma brincadeira agora, incorporando o tempo como coordenada, né? Que é o que a gente faz no prenúncio das teorias de relatividade, né? Como é que eu escrevo essa transformação se agora eu ponho numa coluna, em vez do vetor R, um vetor quadridimensional que tem um CT como componente? Simplesmente sem pensar nas teorias que você já viu de relatividade, nada disso. Uma coisa que é uma coisa local que a gente está fazendo aqui, né? Que foi feito lá em 1908 pelo Minkowski, né? Inicialmente, para se atentar, ver como que ficavam as transformações, né? Então, veja, você consegue representar essa transformação por uma matriz. Se você fizer o teste, né, do que você faz com x, com y e com o próprio t, ó, o t' vai em t, né? Então, essas são as transformações completas de Galileu que eu não expressei aqui. Aqui eu fiz só as da posição, né? Normalmente, né? Deixa eu colocar o quadro aqui, para ficar bem claro essa parte aqui, né? Todo mundo vendo o quadro aí, né? Sim, Normalmente, sim. você tem algo assim, ó, R' igual a R, mais ou menos VT, isso é tanto arbitrário, né? Para as três componentes cartesianas, né, do espaço, e você tem T' igual a T, né? Essas são as transformações completas, né, de Galileu. Não é assim que a gente informa? Então, essa parte em T aqui, ó, essa parte em T aqui, eu deixei subjacente, né? Eu falei que eram transformações de Galileu, mas não lembrei vocês que tem essa parte aqui que eu deixei de fora, porque ali elas não tinham papel no que eu defini. Eu quis saber o efeito da transformação sobre o espaço em 3 dimensões mesmo. Não estava querendo ver de outro jeito, tá? Tá certo. Então, veja. Quando você vai escrever agora considerando o tempo como coordenada, o T' igual a T está aqui. Esse C eu coloquei aqui como sendo a velocidade da luz, se você quiser, é só um fator de escala, para deixar todas as componentes com a mesma dimensão, uma coisa de limpeza só, né? Se você quiser chamar o C igual a 1, também, fique à vontade, né? Então, colocamos um C aqui para deixar tudo mais ou menos limpo, né? Os elementos de matriz, porque eles têm um 1 aqui, eu também quis deixar eles adimensionais, coloquei V sobre C, tá certo? Estou completamente arbitrária, né? Completamente arbitrário aqui o que eu estou fazendo, né? E é importante, porque se for multiplicar qualquer um desses caras aqui por um fator, desse lado de cá eu tenho coordenadas de novo, né? Então tem que ser adimensional, né? O fator que está na matriz, tá? Então foi construído assim, com um pouquinho de contemplação e cuidado, para poder ficar limpo, né? Vamos dizer assim. E você vai, se você escrever uma por uma das 4 equações que estão aqui, você vai ver que as 3 primeiras, né, são essas que estão aqui nessa primeira parte aqui, né? Aqui em cima. E a última equivale a essa do tempo.
Ah, tá interessante, então, né? Então, posso escrever assim. E agora, isso aqui? É uma transformação linear ou ainda é não linear? E como é uma coisa constante, né? Que é esse objeto matricial aqui, multiplicando o vetor de coordenadas, que agora tem 4 componentes, é meio que evidente que ela é linear, né? Não tem como não ser, né? Qualquer número que multiplique aqui, ele sai, e você tem aquela propriedade aqui em cima verificada sem problema nenhum. É linear. Então, é interessante, né? Que dependendo como você define o espaço, quem são as coordenadas, o que, do ponto de vista físico, tá? Que nós somos físicos, né? A gente interpreta como sendo a mesma operação, né? Sobre as coordenadas e o tempo. Na matemática, na representação matemática que você vai fazer, pode ter propriedades um pouquinho diferentes, né? Isso é importante também, tá? As coisas não são totalmente já definidas de cara, né? Tá? Esse negócio de migrar para o espaço em 4 dimensões, vocês já conhecem, alguns de vocês pelo menos já ouviram falar, né? E esse espaço aqui, ele tem métrica euclidiana, né? Mas o espaço que se mostrou mais conveniente, você sabe que é o espaço de Minkowski, né? Ele que, se você voltar lá para 1908, você vai ver que ele tentou também com, primeiro uma componente complexa aqui, depois ele viu que era melhor mudar a métrica mesmo, né? O que deu origem a todo aquele cone, né? O cone de luz, que tem os eventos, né? Tipo tempo, tipo espaço, tá? Então você fica aí, se você quiser explorar um pouquinho essa ideia, né? Você vai acabar sendo levado, inevitavelmente, a 1908. Quem sabe eu não preparo uma tarefa relacionada com essa parte aqui, tá? Qual foi a ideia dessa primeira página aqui das notas de aula, né? Comparar, não é, contextos relativamente diferentes, né? Não do ponto de vista físico, mas matemático, né? Porque no ponto de vista físico você está fazendo uma transformação de Galileu, né? Tá certo? Do ponto de vista físico. Tá certo? Quais as consequências para isso é mais física, né? Está fora aqui dessa página, não é isso? Mas do ponto de vista matemático, você pode, dependendo simplesmente de incorporar uma das variáveis como coordenada ou não, você pode ter propriedades diferentes para essa mesma transformação, né? Isso precisa ser sempre feito com cuidado, né? Para fazer, quando for fazer as coisas de maneira geral, fazer cuidadosamente, né? Muito bem. Agora, eu quero, naquela linha do desapego, né, do conceito geométrico de vetor, tá? Para um conceito mais algébrico, eu quero fazer uma coisa que eu espero que realmente vocês entendam aqui nesse contexto pandêmico, né? Quem sabe, né? Porque eu estou indo bem mais devagar do que eu vou com giz e quadro, eu estou sentindo isso, né? Mesmo porque eu me atrapalho um pouco ainda com esse negócio de operar, né, as mesas aqui, né? Técnicas, né? Eu quero definir um tipo de transformação aqui que, a partir da propriedade dela, uma propriedade importante de que é manter o produto escalar entre 2 vetores invariante, tá? E a gente já falou que essas transformações são chamadas de ortogonais, né? As que mantêm esse produto invariante. Mas vamos tentar derivar isso, vamos tentar mostrar que transformações que fazem isso são ortogonais, tá? A partir da definição, olha, dado um escalar lambda, estou chamando os escalares de lambda aqui, você deve ter percebido, né? Que é o produto escalar entre 2 vetores. Aqui eu não estou me atendo ao espaço 3D, não, tá? Qualquer dimensão de espaço, mas ainda nos reais. É importante isso, porque para os complexos, a maneira como esse produto é feito é um pouquinho diferente, não é uma coisa muito especial, não. Você tem que tomar um conjugado antes de transpor a coluna, né? Se você representar os vetores como matriz. Depois a gente vai ver com detalhe, então não vou parar agora por causa disso. Então, eu estou nos reais, tá? E nos reais eu quero que, quando eu aplicar a transformação sobre o U e sobre o V, né? Eu transformo o espaço aplicando sobre os vetores, o que vai acontecer? O que eu quero que aconteça e responder qual a transformação que vai fazer isso. O lambda é o produto de U e V, tem que dar igual quando eu fizer o produto de U' com V'. Tá certo? Então, isso não é verdade para todas as transformações, tá? Depois eu posso também incluir, já estou pensando em alguns exemplos aqui para construir as tarefas posteriores, tá? Então, veja como é que eu vou fazer, então. Eu vou usar a notação compacta, né, que eu propus
nas outras duas aulas, né? Principalmente a segunda, que é notação de soma. Então, o produto escalar, na notação compacta de soma sobre índice repetido, ele aparece assim, né? A componente iésima do vetor U vezes a componente iésima do vetor V, tudo isso somado. Onde é que está a soma? A soma está elegantemente escondida debaixo desse índice repetido aqui, tá? Então, se você expandir isso aqui, deixa eu fazer mais uma vez só, para isso não ficar muito obscuro, porque é importante, porque senão eu não quero que ninguém fique para trás por causa de notação, né? Então, isso aqui quer dizer isso aqui, ó. Por ter dois índices repetidos, né? Está um pouco torto, né? Isso aqui quer dizer a primeira componente mais a segunda componente mais todas as outras que vierem depois. Então, em três dimensões teria mais uma, né? Em duas dimensões, mais nenhuma, e assim por diante. Tá certo? Então, esse índice repetido aqui está significando soma sobre os índices, tá? Vamos voltar, então, aqui. E vamos... agora sim, né? Então, veja bem, como é que eu represento uma matriz, que é o que eu quero fazer agora? Tá? Pode pensar em matriz, mas a transformação ela é biindexada. O que me sugere isso, hein? O que me sugere, antes de pensar em matriz, faz de conta que a gente nasceu num universo que ainda não inventaram os arranjos quadradinhos de matriz. Você não precisa deles, assim, rigorosamente, né? Você pode pensar num conjunto de objetos biindexados sem necessariamente arranjar ele numa forma de linha e coluna. Pode ou não pode? É um conjunto. Você pode arranjar eles numa linha, por exemplo. Não é verdade? O nego trava quando você fala isso, né? Você pega uma matriz 4x4 e põe numa coluna, um vetor coluna, linha, né? Com 4 componentes. Aí o cara fala, nossa, um ele sabe, o outro ele não sabe, né? Como é que a gente pode, então, inferir que essas transformações que eu estou querendo falar sobre elas, que são lineares, pelo menos, tá? Vamos restringir o conjunto para não ficar feio, né? Que elas são definidas por um conjunto de índices de objetos que são biindexados, tá? Isso está no fato de que ela vai ligar um vetor de um lado da transformação, deixa eu voltar aqui, né? Um vetor que está de um lado com o outro, né? Então, ela vai ligar uma componente de um vetor com as componentes do outro. Então, você precisa ter dois índices livres para fazer isso. Não tem como você fazer isso com um índice só, tá? Vai ficar claro quando eu desenvolver um pouquinho isso aqui, né? Então, mas pode pensar em matriz. Pode pensar que já que eles são biindexados, obviamente, você pode ter uma representação desses objetos que realizam a transformação, que são objetos abstratos. Você pode ter uma representação matricial, a primeira que a gente lembra, né? Eu vou te dar, pelo menos para a rotação, uma representação não matricial, tá certo? Para uma rotação genérica em torno de um eixo definido no espaço. Mas isso é mais para frente. Deixa eu reiterar aqui. O que eu estou fazendo aqui e quero chegar, onde eu quero chegar com isso, é primeiro definir a transformação, tá? E mostrar, então é um pouquinho ousado, tá? Mostrar, a partir das definições dessas transformações, que você definiu rotações, tá? Sem fazer nenhum argumento geométrico. Vou fazer lá no final, quando a transformação já estiver pronta, eu vou dizer, olha, quer ver como isso aqui é a rotação? E aí sim, aí eu vou ter que pegar a geometria da rotação e mostrar para você que aquele conceito geométrico está aqui, tá certo? Está aqui nisso que eu estou fazendo, tá? Então, isso aí é uma inversão um pouco da construção que vocês, não todos vocês, mas alguns de vocês tiveram, né? De que o vetor sempre foi colocado como por exemplo, segmento de linha com flash. Isso aí, quem definiu o vetor assim, né? Está afadado, se for rigoroso, né? A não aceitar o cavalo como uma tampinha de Coca-Cola, quando você perdeu o cavalo do xadrez, eu estou falando, tá? Então, o que define os objetos são essas propriedades que nós estamos estudando aqui, tá? Tem que ficar bem claro isso aí, né? E eu quero... Por que isso é importante para a física, de alguma maneira, mais para frente, de se fazer? Eu vou dizer isso agora também, tá? Porque lá para o comecinho do século XX, começaram a aparecer algumas quantidades, né? Que eram verificadas experimentalmente e
tinham que ser incorporadas na construção da teoria nova, né, que foi no começo do século XX, que tinham tudo que a rotação tem, mas não eram rotações, né? Ou seja, eram propriedades intrínsecas das partículas que tinham toda a descrição algébrica das rotações, né? Só que, como elas não são clássicas, né, como são coisas não clássicas, elas não têm correspondente ao spin, você deve estar lembrando, o professor já deve ter falado disso, algum de vocês. Mesmo em física 4, né, ou física C, que vocês fazem, tá? Então é importante entender com detalhes isso aí. Que diabo é isso, né? Tá certo? Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Nós estamos começando agora, não sei se hoje eu já estou vendo que o tempo correu rápido, né? Eu não vou esgotar, gente. Eu esgoto essa nota de aula na quinta-feira, não tem problema, né? A gente vai fazendo conforme dá, tá? É tudo experimental, como a gente já comentou. Professor, pode falar. O Ian fez uma pergunta no chat. Esse aplicativo não está me mostrando o meu chat aqui. Chat chato, esse chat. O senhor quer que eu leio? Espera aí que eu vou tentar fazer isso aqui funcionar na outra tela, ele não está funcionando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar ele para a minha tela, porque daí já que eu vou ter que ser avisado mesmo, e já vou até talvez desligar. Deixa eu fazer minha coisa aqui. Eu pus uma telona grande só com o chat ali, mas ele não mostra, eu não sei o que ele está. É o Chrome, viu? Deixa eu ver como é que está a minha CPU aqui. Não, tá bom. Essa maquininha aqui é legal. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu faço? Eu vou desligar o monitor, tá, gente? Desculpa aí essas paradinhas. Vamos ver se eu não derrubo nada com essa atitude, né? Não, tá. Estamos aqui ainda. Hello? Estamos sim. Tá, vamos ver se eu passo a ver o chat. Deixa eu fechar aqui. Eu estou fazendo umas coisas aqui. Ah, estou vendo vocês agora aí. Está dando para ver a tela inteira, não está? Sim. Tá sim, professor. Aqui na minha tela, essa versão do Chrome dá vontade de desligar e ligar de novo, mas se eu fizer isso, eu vou derrubar a reunião e vai vir outro código depois. Então vamos ficar assim mesmo? Vamos lá, chat, mostra agora. Não está mostrando. O Chrome deu uma bugada do jeito que eu liguei ele, depois eu vou ver o que aconteceu. As coisas que eu já fiz de errado na primeira aula, não fiz hoje, tá? Garanto para vocês. Então, não. Então, diz lá, quem que falou agora foi o... Quem fez a pergunta foi o Ian. Ah, o Ian faz bastante pergunta no chat, né? Ian, vamos fazer uma vaquinha para comprar um microfone para você, Ian. Você teve uma nota boa na sua quase máxima, né? Na sua resumo, tá? Mas você tem que melhorar. Eu vou começar a dar nota para o microfone agora. Quem sabe você não se motiva, né? Não, é sério mesmo, se você não pode comprar um microfone, se seu computador admite um microfone, a gente dá um jeito aí de arrumar, tá? Fala comigo depois no private. E, vamos, qual era a pergunta? Se você puder ler para mim, que eu não estou vendo nem o chat, eu estou vendo nem depois que já fez a pergunta. Eu acho que ele não está com o microfone, professor. Essa matriz associada à transformação depende da base, certo? Qual certo. é a base que é usada? Essa aqui agora? Eu não sei a qual ele se referiu. Tá, ele fez a pergunta um pouquinho antes. Eu vou presumir que ele está perguntando qual a base, né, que eu estou adotando para essas matrizes da transformação, do espaço original. Então, onde é que eu escrevia os meus primeiros vetores? Numa base que eu escolhi. Obviamente, eu sou físico, eu devo estar tratando algum problema de física, possivelmente, mesmo que não seja. Se é matemática, você também tem que fazer a escolha de base, né? Então, o cara fala, minha base é o canto da parede, né? Os 3 eixos cartesianos do canto da parede. Pronto. Aí ele vai medir a posição de um pêndulo que está pendurado no data show lá na nossa sala de aula, que nós estamos com saudade. Entendeu? Então, essa é a base. Aí, agora eu vou fazer uma transformação de base, vou rodar. Tá? Então, a representação da transformação é na base original, mas ela vai levar para a base nova, tá certo? Você pode representar também a transformação na base nova. É importante essa pergunta que o Ian fez, tá? Porque quando você levar a representação para um novo sistema, você vai levar os vetores e você vai querer fazer a pergunta, e agora como é que eu represento as transformações que eu sabia representar anteriormente, né? Que nem aqui, né? Em 4 dimensões, né? Como é que ficam agora as novas representações das transformações? Porque é isso que ele disse, né?
as matrizes, né, ou as transformações, de um modo mais geral, elas também vão ser linha, tá? Cadê? Pô, se esse chat funcionasse, hoje que eu estou sedento pelo chat, né? Eu clico aqui e não aparece nada, velho. O Chrome tá... Sabe o que? Já teve esse problema, né? Acontece, né? Você clica no browser e algum problema ele tá cranky. Pelo menos não está me consumindo CPU hoje. Estou de olho aqui, né? Bom, espero ter respondido. Se o Ian estiver aí ainda, eu acho que deve estar. Depois eu pego o transcrito dessa aula, né? A gente fica sabendo direitinho. Deixa eu ver. Aqui tem um dong aí. Ah, entendi, obrigado. Ele está levantando, por isso que ele não está. Eu tenho que configurar isso aqui. Ele está levantando uma janelinha. Quando eu estou com o Chrome na minha cara, eu vejo. Tá, você entendeu então? Então vamos seguir, né? Vamos lá. Então tá aqui. Tudo que eu falei aqui, né? O que vai acontecer? O linha vai ser dado por um objeto bi-indexado, né? Que leva no U, né? Então olha que interessante aqui, né? Isso aqui é uma condição que eu vou trabalhar. Não precisa, nesse momento, você pode tampar essa parte esquerda, extrema esquerda aqui da igualdade, tá? De uma maneira geral, as transformações que são representadas por objetos bi-indexados, elas são escritas assim, ó, tá certo? Esse A aqui vezes esse J, esse J aqui, é a transformação operando sobre o J, né? E deixa eu escrever isso aqui, porque acho que vai ficar melhor eu escrevendo, né? Desculpa aqueles que já têm familiaridade com isso, mas é importante que o quarto semestre é fogo, né? Tem de tudo. Então, o que é A e J? U, J, nessa notação de índice repetido, né? Isso aqui é igual. Veja, eu vou abrir a soma em J. Ela está elegantemente compactada, né? Numa notação convencional. Essa soma aí. Então, os índices meus vão de 1 a N, por exemplo, né? Nesse caso. Vamos botar 2, tá? Para ficar mais simples, tá? Vamos fazer aqui, são espaço em 2 dimensões, só para exemplificar, né? Note, a soma está sendo feita em J, significa que do lado direito o I vai aparecer. O I tem que aparecer do outro lado porque você não fechou o I está em aberto, o I pode ser escolhido, né? Pode ser o 1 e pode ser o 2 nesse caso, né? Então, como é que vai ficar essa soma? Isso aqui vai ser AI, né? O I está aí, já apareceu. Então, vamos rodar o J agora nos índices possíveis que vão de 1 a 2, né? Então, é o 1 aqui, o 1 mais AI 2, 2. Então, essa é a soma em J que está compactada do lado esquerdo, tá? Essa soma aqui, ó. Eu estou somando. Se tivesse 3, teria o terceiro termo aqui. Tá claro isso aí? Então, essa é uma soma, né? E isso é um produto de matriz, né? Isso aqui, a iésima linha de uma matriz. Então, aqui eu estou... preciso colocar o seguinte, vale esse tipo de soma para matrizes não quadradas. Você tem que esgotar, daí você vai ter... que aí não dá para falar em 2 dimensões ou 3 dimensões. Porque daí você está ligando, talvez, um espaço unidimensional com outro em 2, se você tiver uma matriz que não é quadrada. Mas, nesse caso, a gente vai fazer essa restrição extra, tá? Nós estamos falando de matrizes quadradas, que tem determinante bem definido, transposta pode ser definida para matriz não quadrada também, sem grandes problemas, né? Mas muitas das coisas, como inversa, que dependem de certas sutilezas que a gente não vai lidar aqui, tá? E em física, a maioria, né, das coisas que a gente vai lidar, a não ser com exceções pontuais que podem ser comentadas, e principalmente nesse nível, são mediadas realmente por matrizes quadradas. Então, vamos fazer essa restrição agora, aqui, para deixar tudo bem definido, né? Então, tá aqui, ó. Você tem essa soma aqui, que eu só peguei o elemento de matriz e coloquei para cá, né? Já que isso aqui é tudo número, né? Tudo escalar, então eu posso andar com eles pela soma à vontade, não é isso? E aqui tem a segunda, né, que estava multiplicando o K, né? Por que eu escolhi K independente de J, né? Porque são 2 somas independentes, né? Você está multiplicando uma entre parênteses pela outra. E agora aqui eu apliquei a distributiva, né? Da adição, né? E fiz a distribuição e aqui componente a componente, né? Tá certo? Nesse caso aqui, contrariamente ao exemplo que eu acabei de colocar no quadro, você vê que o I está sendo somado também, porque é um produto escalar, né? Você está somando as 3, ou 2, ou 4, N componentes dos vetores para formar o produto escalar. Então, está todo mundo sendo somado aqui. Quantos termos tem essa soma aqui?
São 2? Quantos termos, se você colocar todos os índices em 3 dimensões, né? Você poderia perguntar em N dimensões, né? Mas vou perguntar em 3. Então, cada índice vai de 1 até 3, né? E você tem 3 índices aqui, né? Tá certo? Aqui, perdão, aqui. Ainda não estou aqui, não. Estou aqui, ó. Então, é 3 elevado a 3, né? 27. Tá certo? E em 2 dimensões? 2 elevado a 3, 8 termos, né? Porque ainda tem 3 índices. Agora, os índices vão de 1 a 2, né? Certo? É 2 vezes 2 vezes 2. Você imagina isso aqui, ó, esse J, esse I, esse K, como se fossem buraquinhos que você pode pôr o número de dimensões de bolinhas aqui dentro, né? Nesse K aqui eu posso pôr de 1 até 3, independente dos outros, entendeu? Nesse I aqui eu posso pôr de 1 até 3, independente dos outros. Não tem esse negócio de combinação, que se você puser aqui, já não põe aqui, não tem nada disso não, né? E no J também, você põe 1, 2 e 3, ou 1, 2, 3 e 4, né? Então você vai pegar o número de índices, né? Vai te dar por exemplo, se é 3, né? Tridimensional, né? Então é N elevado ao número de índices, não é isso? Então, seria 3 vezes 3 vezes 3, ou 2 vezes 2 vezes 2, né? Tem 3 índices, ele te dá o expoente, né? N elevado ao número de índices te dá o número de termos que você tem aqui. Nessa soma, né? Um mais o outro, mais o outro, mais o outro, vai dar 27 termos, tá? Por causa da condição que a gente tem de invariância, a gente vai ver que, na verdade, só 6 deles vão ficar independentes, tá? Vamos prosseguir, então. Por enquanto, você vê, pode pensar em matriz, mas eu não estou pensando ainda, né? Vamos lá. Então, o que você quer que aconteça, né, para que isso aqui dê igual a isso aqui? Bom, esse cara aqui, ó, que está aqui, ele tem que ser igual à identidade, né? Tá certo? Ou seja, para você reproduzir nessa soma imensa que está aqui, uma soma simples de 3, ou 4, ou 2 componentes, que é o produto escalar, isso aqui tem que colapsar, né, num delta de Kronecker, né, que junte o J contra o K, né, com o K, tá certo? E seja 1 ou 0, sendo J igual a K ou diferente de K, tá? Ou seja, quando você soma sobre os índices I, isso aqui, o J e o K te dão delta JK, certo? Ou seja, você tem a matriz identidade aqui, né? Você vai ter uma identidade. Tá claro isso aí? Tá certo, professor. Tá claro, né? Então, vamos prosseguir. Isso aqui, pode pensar em matriz, porque a pessoa tem familiaridade com matriz, né? Se bem que não é dependente, depois você rever o vídeo até, de você arranjar ou não isso aqui em termos de arranjos quadrados, tá certo? Não é dependente. São propriedades do objeto que a gente está impondo. Ou seja, se eu somar nesses índices aqui, ó, tá? Esses índices que são os primeiros índices do objeto, quaisquer que sejam esses outros dois que são livres, vão estar circunscritos a essa condição, caso eu queira que o produto escalar seja igual nos dois. Ou seja, se ele der 5 aqui, ele dá 5 aqui dos dois lados e assim por diante. Tá bom? Se eu quiser agora, apelando agora um pouco para a familiaridade que a gente já desenvolveu com os arranjos quadrados, né, que acaba sendo importante para a gente fazer a correspondência com coisa que a gente já sabe, isso é importante de fazer, né? Você vê que o transposto desse objeto pode ser definido como simples troca de índices, da ordem dos índices, tá? Então, eu troco, em qualquer ordem que eu resolvi arranjá-los no conjunto, eu troco a ordem pela troca dos índices. Em vez de AIJ, eu escrevo AJI. Num arranjo quadrado de matrizes, isso é óbvio, né, que o que você está fazendo que é trocando linha por coluna, né? Então, tem esse apelo aqui, né, nessa passagem, para você não ficar muito confuso, né? Você vai falar assim, pô, como é que eu decoro isso aí? De que jeito que eu arranjo esses objetos? Né?
Então, a gente já apela para uma coisa que já te deram chicotada, e a mim também, quando a gente era mais novo, né? Que é a parte de arranjar esses caras bem indexados em matrizes. Nesse caso, a gente está se restringindo ao caso das matrizes quadradas. A operação de transposição, né, é justamente a troca de índice, né? Então, aqui, se eu defino assim, né, a transposta é trocar o J pelo I. Por que eu quero fazer isso? Porque eu sei que o produto de matriz é definido dessa forma pelo índice interno, né? Lembra como é que é produto de matriz? Você vai variando o índice interno, né? E esses índices externos definem a linha e a coluna a que você está se referindo, tá? Então, a coluna ou a linha, né? Tá certo? Vai dar um elemento, né? E o elemento ele está no cruzamento de uma linha com uma coluna, né? Ele está no cruzamento da linha J pela coluna K. Não é assim que você faz o produto de matriz? Tá? Então, eu fiz o desenvolvimento desse lado esquerdo aqui. E a igualdade com a identidade é o que eu tinha argumentado que vem dessa restrição, de que esse produto mantenha o produto escalar invariante. Tá certo? Então, isso aqui, em notação de matriz, é isso aqui, ó. A transposta dela, né, se você quiser representar matricialmente, né, que é o A tem elementos A e J, tá certo? Ele transposto vezes o A. Se você quiser, você demonstra facilmente que isso aqui é igual ao A vezes o A transposto, ou seja, essa ordem não é importante nesse caso, tá? Que é igual à identidade. Se essa propriedade for satisfeita, você está restrito às transformações, né, que mantém o produto escalar invariante. E essas são chamadas de ortogonais, matrizes ortogonais ou transformações ortogonais. Perdão. Tá certo? Então, basicamente, você inseriu a identidade aqui dentro do produto, né? E depois desmembrou a identidade num produto de uma matriz cuja transposta é a inversa dela. Tá. Espero que seja claro isso aqui. Posso seguir? Pode sim, professor. Vamos lá. A partir do determinante, né, tirando o determinante dos dois lados dessa igualdade, eu quero demonstrar um resultado para o determinante dessa transformação. São as transformações ortogonais. Tá? Então, agora já estou falando em determinante. É melhor a gente começar a fincar o pé, né, em pensar. Se bem que o determinante é uma propriedade de arranjos biindexados. Lá, se não me engano, no artigo que eu recomendei da Wikipedia, se não me engano, tá? Mas tem em algum lugar, depois, se você não viu lá, você me pede, você que é mais interessado, que eu te envio um link. Você tem o desenvolvimento do determinante, né, como em termos do tensor de Levi-Civita, só. Tá certo? Você não precisa nem falar em linha, nem falar naqueles esquemas de cofator ou de regra de não sei o que para dobrar o número, sei lá, repetir o número de linhas ou de colunas, sabe aquelas que são boas essas regras, né, que se sistematizam, né, a metodologia de você tirar o determinante, cada um faz de um jeito, mas você vai ver que a definição mais algébrica, vamos dizer assim, mais central de determinante, você pode usar também uma notação compacta com aquele produto daqueles índices, e JK no caso de 3D, né? O problema de definir assim é que para cada conjunto, né, que você tem, né, R3, R4, cada dimensão que você tem, você precisa definir um tensor, o Levi-Civita diferente. Porque é muito parecida a definição dele em outras dimensões, mas geral, né? Ele tem que ter, então em 4 dimensões ele tem 4 índices, assim por diante, né? Então, às vezes o pessoal acha inconveniente, aí não faz assim, mesmo porque o arranjo quadrado de números, que a gente chama de matriz, são muito apropriados, né? Então tá, o que acontece é que você tem uma propriedade que eu espero que você já tenha lembrança dela, né? Que é o determinante do produto pode ser expresso como o produto dos determinantes. Isso vale para os determinantes, né? Não são todas as propriedades sobre matriz que, por exemplo, o traço já não satisfaz isso aqui, né? Então, o determinante da unidade, a matriz identidade, é sempre 1, né? Tá certo? Veja que então você vai ter um produto do determinante da transposta pelo determinante da própria matriz, dando 1. E também uma outra propriedade que vem se você trocar linhas por colunas numa matriz, o determinante não se altera, também estou apelando para uma coisa que você possivelmente já viu, você vai chegar à conclusão, né, que o determinante dessa transformação, dada essa condição aí, ao quadrado é igual a 1, portanto, você tem 2 valores possíveis para o determinante dessas transformações ortogonais.
mais 1 ou menos 1. Aí a gente inventa essa linguagem, porque a gente vai se referir mais vezes a isso, né? Então, em vez de falar as matrizes ortogonais com determinante igual a 1, eu falo matrizes próprias, né? Tá certo? Ortogonais próprias, que têm determinante positivo, e as impróprias que têm determinante negativo, tá? Aí aqui eu fiz um comentário nessa nota de aula, né, que ela tem uma correspondência com as matrizes unitárias da mecânica quântica. É uma transformação um pouquinho diferente, faltou mencionar isso na aula passada, tá? Faltou mencionar isso na aula passada, que não basta transpor a matriz, né? Quando você está no caso complexo, você tem a transposição seguida da tomada do complexo conjugado de todos os elementos de matriz, ou vice-versa, a ordem das operações não altera o resultado, tá? Você pode transpor primeiro e tomar o conjugado, ou conjugar ela primeiro, tomar o conjugado dos números complexos e transpor depois, tanto faz, tá? Então, essa é uma definição mais estendida, né, que faz a gente trazer, ou importa, né, todas as propriedades das transformações ortogonais, tá certo? E a gente chama elas de unitárias. Se você presumir aqui nessa relação que U é real, você tem o caso das ortogonais, tá certo? Porque transpor e tomar o conjugado de uma matriz que só tem elementos reais, né, é ao mesmo que apenas transpor, porque o conjugado do número real dá ele mesmo, então não faz nada no eixo real, tá certo? A operação de conjugação, de trocar. Conjugação, para quem não lembra, para quem está enferrujado, é trocar a parte imaginária de um número, né, complexo por menos ela, tá? Troca o sinal da parte imaginária do número, tá? Na representação cartesiana, né? Ou você pode trocar o sinal da fase, no caso da representação polar, tá certo? Então, quando você tem R elevado a I θ, né, na representação polar, você troca I por menos I, tá certo? Isso é a operação de conjugação. Então, aqui estão os exemplos, né? A identidade é sempre própria, porque o determinante dela é 1, certo? E o menos 1? Menos a identidade, é própria ou imprópria? Depende. Né? Porque quando você multiplica um número por uma matriz, o número sai do determinante, esse número menos 1 aqui, ou se fosse lambda, sairia lambda aqui, né, também, mas ele sai elevado à dimensão do espaço, que a matriz está sendo representada, ou a transformação, né? Então vai te dar menos 1 a n, né? E aí vai depender da dimensão, ela pode ser própria ou imprópria, em 2 dimensões ela é própria, menos a identidade, tá? Estou falando aqui, tá? Estou me respondendo aqui se menos a identidade é própria ou imprópria. Ela pode ser própria em 2 dimensões e imprópria, por exemplo, em 3. Isso é interessante, né? Porque se trocar R por menos R em 2 dimensões, vamos pegar a parte geométrica, né? Você consegue fazer isso com uma rotação em 2 dimensões. Sempre que você faz R por menos R, é meio trivial, né? Imagina que você pegou 2 eixos, né? X e Y, você tem um R lá qualquer, um vetor, né? Um vetor R, e agora você troca por menos R. Bom, para eu chegar no menos R, basta eu rodar o R que estava lá para cima, no primeiro quadrante, ele vai para o... Se ele estivesse no primeiro quadrante, ele vai para o terceiro quadrante, não é isso? Então, é claro que dá para fazer por uma rotação, mas em 3 dimensões você já não consegue. Tá certo? Você tem que refletir os 3 eixos, aí você quebra como é que chama isso? Não é cardinalidade? Não é, isso é de conjunto. Você quebra a orientação da mão direita se você inverter os 3 x, y e z, né? Então, tem uma interpretação geométrica para isso que está escrito aqui de forma compacta, né? Tá certo? E claro que para 4, 5, 6 e n dimensões maior do que 3, você não dá para nem pensar muito bem como é que é essa interpretação, tá? Então, tá aqui alguns exemplos de matrizes próprias e impróprias, tá? Aqui é facinho de calcular o determinante, né? Porque essas matrizes diagonais, basta fazer o produto direto aqui né, dos caras que estão na diagonal. Aqui você já tem que fazer um cofator, mas o único que sobrevive é esse. Você calcular o determinante por cofatores, né? Você pega ou linha ou coluna, tanto faz. Você vem esse vezes esse cofator vezes o cofator que exclui linha e coluna, né? Mais esse vezes o cofator que exclui linha. Mas se esses dois são zero, você já pega aqui logo, né? E vê que só esse cofator vezes esse cara já dá o determinante, né? Então, isso aqui vai dar 1. O determinante dessa matriz dá 1. E você, por inspeção, vê aí que algumas são próprias e outras são impróprias, né? Então, a pergunta inicial é o que essas matrizes acima, né, que são próprias e impróprias, exemplos aí,
fazem com os eixos cartesianos. Vamos aplicar essas transformações nos vetores mais simples, que formam a base, né? Aqui a 1, aqui né, o I aqui, ó, arranjado em coluna, tá? O J e o K, tá? Então você vê que ao longo da aula eu vou pulando, né, coisas que deveriam ser, olha, eu vou agora representar o vetor da base em forma de coluna. Como é que eu faço produto escalar? Como é que eu faço produto escalar quando eu estou nos reais, quando eu represento o vetor na forma de matriz coluna? Depende, né? Se eu fizer a coluna vertical para o vetor, o produto escalar, eu tenho que pegar uma matriz linha, né? Porque é o produto de uma matriz linha por uma matriz coluna, né? Quando elas têm uma dimensão em uma das duas, ou na linha ou na coluna, é que fica bem definido. Senão você não tem um produto bem definido, né? Você tem para uma matriz não quadrada, o produto para ser bem definido ele tem que coincidir, né? O número de linhas que eu tenho na primeira com o de colunas que eu tenho na segunda, não é assim? Então, é assim que você faz o produto, né? Tá certo? Escalar. Então, se você quiser fazer o produto desse com esse, qualquer um dos dois que vier primeiro, porque a comutatividade do produto escalar ainda vai valer nessa representação. Então, por exemplo, se eu escolher esse para ficar primeiro, eu represento ele numa linha e faço o produto escalar com qualquer um dos outros, tá? Então, só para fazer um parênteses aqui rápido sobre notação, né? Então, vamos responder essa pergunta aqui rapidinho nessa página. Olha só, você tem uma das próprias que estão lá em cima, eu apliquei sobre um vetor genérico, tá? E o que ele fez aqui? Ele trocou o x pelo y e trocou também o sinal do y. São duas coisas que ele fez, tá? Então, tá aqui, ó. Eu estou representando nesse gráfico que está aqui do lado, tá certo? Essa operação de refletir o x, na verdade, perdão, né, de representar o x agora no y, tá? Então ele veio para cá e trocar o sinal também, tá certo? Então faz isso, troca x por menos x, troca x por y e troca o sinal do y, tá? Tá claro isso aí? Então olha o que ótimo. Você nota que você pode obter esse tipo de intercâmbio, né, de troca de eixos, simplesmente pela rotação de π sobre 2 em torno do eixo z. Ou seja, eu peguei o x, rodei π sobre 2 para cá, e y eu rodei de π sobre 2 para cá. Fiz uma rotação nos dois eixos, né, que estão grudados, né, por uma relação que eu tenho que manter, que é a regra da mão direita, né? Então, se você vê que nesse sistema novo, a regra da mão direita ainda faz o x com y dar o z, né? E o y com x dá o menos z, que é a regra que se aplica para o IJK, que eu estou me referindo, tá? Isso é importante, né? Fala. Toda transformação própria em própria conservam? Não, né? O senhor acabou de falar isso. O produto escalar, sim. A regra da mão direita é conservada. Não, a regra da mão direita não. A regra da mão direita é só a própria. É isso que eu estou tentando ilustrar aqui. Vou pegar a imprópria para fazer isso. E você já vai ver que essa aqui é imprópria. Essa aqui é imprópria, ela só troca o sinal do y. Tá vendo? Ela é bem simples. Ela troca o sinal do y. Então, trocar o sinal do y é refletir esse eixo aqui. Agora, você vê que se você fizer x com y, ele vai no menos z. Quebrou a regra da mão direita. Tá certo? Então, você já não consegue aqui, no espaço tridimensional, obter essa mudança por uma rotação. Ela é descontínua. Tá? Isso é importante. Ela é descontínua. Ela quebra mesmo. Né? E eu vou demonstrar em seguida, acho que a gente ainda tem 5 minutos, eu quero pelo menos terminar isso às 9h30, né? Porque eu falei, não, eu vou dar aulas de 40 minutos, que nada, né? Começa a falar, não para mais, né? E tem que correr um pouco essas notas de aula, porque senão aquela pretensão de chegar lá no capítulo 6 vai ficar só um sonho, né? E, a não ser que a gente pule alguma coisa, podemos negociar isso também, né? Vocês podem fazer uma votação entre vocês, achar o que é mais importante. Que nem teve uma turma que quis que eu incluísse transformada de Fourier, aí a gente preparou uns escritos lá sobre transformada de Fourier. Ela parece muito transformada de Fourier, né? Agora, a integral por resíduo, lá nos números complexos, fazer mesmo, entendeu? Aprender um pouquinho, pelo menos, ou dar pelo menos um pontapé inicial, que é o que dá para fazer, isso já é mais, pessoal, não deu tempo, entendeu? A gente pode pular o mais comum. Então, fecha parênteses. Mais uma imprópria aqui, ó.
mais uma imprópria, como é que você sabe que é imprópria? Você tira o determinante dela, dá -1, tá? Dá -1. Daí você vê o que ela faz aqui. Você aplica no vetor e vê que ela trocou x por menos x e y por menos y. Aqui também, se eu pegar a mão direita no x e for para o y, ainda vai para menos z. Então, quebrou, né? Agora, se fosse essa mesma transformação, se fosse no plano, veja, esquece o z, tá? Aí você consegue rodar, né? Parece, né? Essa aqui, não consegue também. Essa não, mas tem umas que sim. Então, o fato dela ser própria ou imprópria, né? Essa aqui você consegue, né? Ou não, acho que também não, né? Então, enfim. Essa aqui, porque lembra que a gente fez aqui, só para você ver, porque isso que eu estou viajando aqui, eu estou querendo me referir a esse caso, né? Uma reflexão completa do vetor, menos a identidade, né? Que deu que ela vai ser imprópria dependendo da dimensão. Tem outras matrizes, né? Proporcionais à identidade, por exemplo, que se você trocar o sinal também vão ter essa propriedade de ficar imprópria ou própria dependendo da dimensão, né? Não é o caso dessa. Essa aqui não é menos a identidade, tá? Ela é própria ainda por cima, mas essa aqui também não é menos a identidade. Ela só tem menos aqui dentro, tá vendo? Então não dá para fazer essa brincadeira, né? Essa também não é menos a identidade. Então, professor, quando tem uma matriz imprópria, significa que ela não é uma matriz de rotação e ela não faz as transformações ortogonais, é isso? Não, ela é ortogonal. O que é a matriz ortogonal? Ela mantém o produto escalar invariante. Então, você pega dois vetores do espaço original, eles têm um produto escalar 5, vamos dizer assim. E aí, quando você aplica a transformação, você aplica sobre os dois, e no novo sistema, o produto escalar ainda vai dar 5. Então, ela preserva o módulo do vetor, por exemplo. E aí, você, né, depois você volta um pouquinho, quando você tiver acesso ao vídeo, eu comentei ali mais atrás, que o determinante dada essa propriedade de manter o produto escalar invariante, você é obrigado a concluir que o determinante vai ser mais ou menos 1. Então, agora nós estamos estudando, né, como é que os casos da -1, que é imprópria, e os casos da +1. São ortogonais, mantêm o produto escalar invariante, né, mas tem significados diferentes, como você já colocou na sua pergunta, né, quais que são rotações e quais que não são. Das próprias, eu quero derivar que elas são rotações aqui, vou repetir isso, né, a partir dessas propriedades. Eu não quero fazer o contrário. Eu só vou corresponder elas com as rotações lá no final. Você vai ver como. Eu vou primeiro reiterar com martelo essa questão de que a continuidade é importante. Então, as próprias são as únicas que você pode definir como infinitesimais. Vamos falar em transformações infinitesimais. Uma transformação que faz uma mudança pequenininha, né? E as impróprias não podem estar aí, porque elas fazem mudanças que são pulos, né? São saltos. Elas não são contínuas, tá? Essa é a motivação aqui, tá? Só para resumir aqui, tá? Essa aqui é uma reflexão, tá? Porque ela reflete os eixos aqui, tá? Especularmente. Nem todas as impróprias são reflexões. Vamos ver aqui, rapidamente, mostrar que todas as impróprias são compostas de uma reflexão vezes uma própria. Então, elas têm dentro delas pelo menos duas operações, né? Por exemplo, essa própria aqui pode ser a identidade. Se ela for uma reflexão pura, se a imprópria for uma reflexão pura, como é o caso menos a identidade, né? Como eu falei lá em cima, né? Menos a identidade é uma reflexão pura, ela multiplica o vetor por -1, reflete ele, né? Tá certo? Então, nesse caso, a transformação própria que multiplica ela é a própria identidade, que é própria, né? Como a gente viu, tá certo? Então, como é que a gente faz para mostrar que a imprópria é composta desse produto de uma reflexão por uma própria? Basta inserir, se aproveitando, né, do caso de que ela, vezes a inversa dela dá 1, então você insere a identidade aqui, olha, a imprópria é igual a identidade vezes ela mesma, né? E isso aqui então, isso é uma reflexão, tá? Olha, seja R uma reflexão, tá? Uma reflexão. Como é que você vai definir reflexão? Daí tem um asterisco aqui, né? Você vai lá para baixo. Então, a gente pode... Isso aqui tem um livro que defina diferente isso aqui. Deixa eu tentar não fazer ele pular, porque o meu aplicativo tem esse negócio. Quando eu vou com o mouse muito rápido, ele pula para outra página. Reflexão. Transformação imprópria cujo significado geométrico seja de uma reflexão. Tá certo? -1, por exemplo, né? Eu estou bem tranquilo, né?
Porque não vai depender muito a minha conclusão de como você define a reflexão. Talvez dependa, depois você me fala, tá? Mas eu estou vendo aqui, estou antecipando que não vai depender muito. Reflexão é uma transformação própria particular que você tem, né? Que você pode inserir ela aqui, ó. Qualquer que seja a característica dela, que você chamou de reflexão, você insere ela multiplicada por ela elevado a -1. Isso aqui é inserir a identidade, né? Mas qual que é o catch aqui, né? O catch é que esse produto aqui, ó, é o produto de duas matrizes impróprias, né? É ou não é? A inversa de uma reflexão, que é por definição uma matriz imprópria, vezes a outra matriz inicial, que é imprópria também, são duas matrizes impróprias. Qual que é o determinante desse produto aqui? Esse aqui, ó. Não o R está quieto aqui, esses dois aqui. Qual que é o determinante desse produto? É o produto dos dois determinantes, né? Como são duas impróprias, -1 vezes -1, que é 1. Ah, então essa aqui é própria. Por isso que eu substituí a própria aqui, tá certo? Então, nem depende muito de como eu definir essa reflexão. Eu sempre posso inserir qualquer tipo de operação que eu gosto, né? Que eu quero fazer, pinçar essa operação do meu conjunto, falar, e dizer que sempre, se ela for imprópria, essa operação, ela sempre pode ser decomposta numa do conjunto que eu gostei mais, vezes uma própria. Tá? Então, nesse caso, eu estou me referindo às reflexões. Então, toda transformação imprópria tem uma reflexão no meio do caminho. Isso que é por extenso que está aqui, né? Tá certo? Então, ela é, por natureza, descontínua. Tá certo? Se você vai fazer primeiro a própria aqui, que vai ser a gente vai ver que é uma rotação, então você vai poder rodar mais, depois você tem que aplicar a imprópria que vai ser uma reflexão. A reflexão é legal a gente pensar nela, porque a reflexão é claramente uma transformação, são transformações impróprias. Essas aqui, ó, que refletem os eixos. Tá? Essa aqui, por exemplo. Vou chamar de R essa aqui, por exemplo. Tá? É claro que ela é descontínua. Essa aqui é muito clara, né? Ó. Se eu quisesse, olha, eu vou chamar de reflexão todas as matrizes que têm -1 no R3, né? Que tem -1 em apenas uma. Elas são diagonais, né? São parecidas com a identidade, mas tem -1. Troca a identidade, troca 1 por -1 só em um dos elementos, dos 3 elementos da diagonal, só. E chama isso aqui de reflexão, tá certo? Então, você vai chegar à conclusão que toda matriz imprópria vai ter uma dessas aqui. É isso que está aqui. Toda matriz imprópria vai ter o produto, né, de uma dessas que troca só um eixo, né? Vezes uma própria. É um jeito de classificar essas reflexões aqui melhor. Tá certo? Classifiquei como sendo esse tipo de transformação aqui, ó, esse aqui. Tá? Porque eu não posso de mim ficar com essa, como é que se diz? Essa flexibilidade da terminologia. Né? O que é uma reflexão, afinal de contas? Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que sempre você consegue pegar a imprópria e pensar dentro dela, decompor ela, numa que é uma rotação e numa outra que é descontínua, que inverte o eixo de um jeito que você não consegue fazer rodando. Tá? Essa que é o espírito que está aqui, não é como você chama de reflexão, que você se vê no espelho, ou que a câmera está indo, nada disso, tá? O que está importante aqui para a nossa discussão que se segue é esse balanço entre continuidade e descontinuidade, tá certo? Então, uma maneira melhor, talvez, de enunciar isso aqui é que toda transformação contínua que tem determinante de 1, posso chamar assim, né? É a composição de uma descontínua vezes uma... Perdão, toda a transformação que tem determinante -1, tá? Que é a imprópria, é a decomposição de uma que é contínua por uma que é descontínua. Pronto. Isso aí ficou enunciado mais no sentido do que eu estou fazendo aqui. Tá claro agora? Tá certo? Então, é uma questão de linguagem isso aqui, mas quando você estiver lendo de novo, você vai entender agora qual que é a proposta, né? Bom, aí a gente vai dar significado geométrico, né? Mas eu não vou fazer isso agora, porque não é difícil fazer. Você já viu, né? Que matrizes... Você pode fazer uma correspondência das matrizes finitas. Eu vou partir dessa propriedade importante que a gente verificou aqui, que é o fato das próprias poderem ser incluídas as infinitesimais. Ou seja, se você fizer uma transformação infinitesimal, ela com certeza é própria, se ela for ortogonal, né? Claro. Nós vamos ver qual a condição para que uma transformação dessa seja ortogonal.
tá certo? Sendo ortogonal, ela é própria, porque ela é infinitesimal, então ela faz uma mudança muito pequenininha. E se ela for imprópria, eu acabei de demonstrar que você consegue compor ela num produto de uma própria que vai operar sobre o vetor, né, de um jeito, e a imprópria que vai fazer uma transformação descontínua. Tá certo? Então, claro que não pode ser infinitesimal. Aquilo que eu fiz naquele eixo Y, aquilo não é uma transformação infinitesimal nunca, né? Dá um jump daquele, um pulo daquele, tá bom? Vamos deixar para fazer essa parte na quinta-feira, tá certo? E vocês vão antecipando, porque as tarefas vão ver se aparecem já antes, tá legal? E agora, para aqueles que querem ficar mais um pouquinho tirando dúvida, eu vou gravar um pouquinho as dúvidas. Se você quiser esperar um pouquinho, daqui a menos até 5 minutos, eu desligo o gravador e a gente continua tirando dúvidas, tá? Para aqueles mais tímidos. E você, nesse ponto, está liberado para abandonar aí a reunião, sem nenhuma deselegância, digamos assim, para né, para dizer um jeito suave aí, tá? Bom dia, professor. Até a próxima aula. Tá, até mais. Professor, Diga. Bruno. Qual que é a aplicação da matriz C descontínua? Essa transformação gera uma descontinuidade. Qual que é a aplicação disso? Tem certas transformações em física que a gente faz para ver o que é conservado por aquela transformação, né? Isso é muito recorrente, né? Você, por exemplo, quer saber se o sistema é invariante por rotação, porque você deve estar aprendendo ou vai aprender ainda que é automático. Sistemas invariantes por rotação, em geral, têm um momento conservado, momento angular conservado, tá certo? Então, você usa muitas transformações para checar propriedades importantes do sistema sem ter que fazer conta. Então, dado um sistema, você sabe o que é dado, o que é o sistema nesse caso? O sistema é a descrição matemática do sistema, quais as forças que estão nele. A gente chama de sistema isso, né? Então, você sabe escrever a força que está ali, sabe montar o problema, então aquele virou o seu sistema. Você desprezou umas coisas lá, não tem força de atrito, o sistema é esse. Esse sistema que você... Pode ser um toy, né? Pode ser um sistema, imagina, que não existe na prática, realização, ou só aproximado. Você tem meios, né? Que a gente não vai ver bem nesse curso, mas mecânica clássica já começa bem vendo isso, de você operar transformações e dizer, por exemplo, a equação de Newton, se você trocar, né, se você não tiver forças de atrito, tá? Então depende da natureza das forças, o sistema está definido ali, né? Então os sistemas conservativos, né, como a gente fala por aí, eles todos têm as equações de movimento com a variável t invertível. Você pode trocar t por menos t, isso é uma reflexão na coordenada t, né? E isso imediatamente se relaciona com a conservação da energia. A energia é automaticamente conservada para um sistema que tem essas equações de movimento. Se você olhar para as equações que você nem derivou, alguém derivou para você, tá certo? Lá, eu peguei as equações de Newton, pus uma força e deu essas equações diferenciais aqui. Aí você olha lá e troca o t por menos t e verifica que dá a mesma equação. Você já pode dizer que a energia é conservada, sem fazer conta. Quer dizer, você fez uma inspeção, né? Que pode te dar um pouquinho de trabalho, inspecionar se trocar o t por menos t realmente mantém aquilo invariante, a solução, né? Tá certo? Isso é o problema da reversibilidade, né? Quando você foi incluir forças dissipativas, né? Então, esse é um dos papéis da reflexão, né? Ela aparece em física de partículas também, né? Você tem checagem de certos vetores que a gente chama de pseudo-vetor, né? Quando a reflexão dele no espelho, que pode ser mimetizada por uma transformação dessas, que a gente está chamando de reflexão, né? Roda para o lado que ele não roda. Digamos que você tem uma velocidade angular ômega, por exemplo, associada a um spin, sei lá, ou uma quantidade outra qualquer. Você pode associar, né, essas coisas, ainda que não sejam clássicas, né? Como eu vou demonstrar aqui na sequência desse aqui. Aí você põe o vetor no espelho, tá? O vetor no espelho. Aí você olha para o outro vetor e está rodando ao contrário, né? Então, esse não é bem um vetor, é um pseudo-vetor, é o caso dos produtos vetoriais, tá? Os produtos vetoriais têm essa propriedade de gerar não bem vetores, a gente chama de vetor, não tem problema. Mas eles acabam dando essa terminologia, ou nós acabamos dando essa terminologia de pseudo-vetor para incluir essa distinção que pode ser importante, tá? Então, essas são algumas das aplicações que me ocorrem agora, de fazer uma reflexão
né? Ou você pode também identificar transformações, por exemplo, você pega sei lá, um bloco que você vai aplicar tensões e cisalhamento sobre ele, né? E aí você vai ver que a relação entre as forças que estão melhor, os deslocamentos que estão nesse bloco e as forças, né, em vez de ter uma lei de Hooke direta, né, você vai ter uma lei de Hooke que tem cada componente dos deslocamentos tem uma relação com as 3 componentes das forças que você está aplicando. Ou seja, você tem uma matriz 3x3 que media os 3 deslocamentos de um ponto, que você pode fazer num sistema de eixo, né, 3 deslocamentos, né? Essas 3 componentes de deslocamento estão relacionadas com as 3 componentes da força por uma matriz, ou seja, você tem elementos fora da diagonal. Isso chama tensor, né, de elasticidade. Tá certo? Então você pode, por exemplo, impor assimetrias, sair logo de cara dizendo assim, olha, eu não posso fazer uma reflexão porque isso vai quebrar o material, né? Você simplesmente inverter 2 componentes, às vezes você está, dependendo do arranjo que você tem, você está dizendo que aquilo quebrou o material. Você pegou um ponto e foi parar do outro lado e o outro veio, e ele é sólido, por exemplo. É um corpo rígido, por exemplo. Tem um vínculo, né? Ou seja, a distância entre as partículas não pode variar mais que um determinado, né, que um determinado limite. Tá? Como é o caso do corpo rígido, né, que idealmente tem as distâncias entre partículas arbitrárias preservadas. Né, tá? Então você não consegue transformar um ponto no outro, passando perto assim, sem quebrar o corpo, né? Tá certo? Então você pode implementar já, em vez de ficar com os 9 componentes do tensor de início, você já sabe quais as simetrias que ele tem a priori, dependendo do material. Outra aplicação do conceito de reflexão. Tá? Mas é melhor parar, né? Porque senão vocês vão ficar até amanhã falando. Não, ficou mais claro. Obrigado, professor. Okay. Professor, eu tenho outra pergunta. Quando eu uso o lambda como operador diferencial, e ele não está agindo no começo da minha sentença, né? Ele não está agindo, tipo, eu não sei claramente se ele está agindo como gradiente ou como divergente. Como que eu defino que ele a direção que ele vai estar? Se eu vou colocar para ele uma direção, por exemplo, a derivada, né? Numa direção I, por exemplo, e eu vou definir esse xi de forma separada. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou assim, você falou lambda, mas depois eu vi que você está se referindo ao nabla, né? Nabla, isso, falei errado, desculpa. Tá, nabla. Não tem problema não, vamos lá, só para esclarecer para os seus colegas também, eu vou subir aqui o quadrinho. E agora é a Adélia, eu vi, agora quando comecei a ver quem está falando, pelo menos, o chat eu ainda não consigo ver, mas nas pessoas eu vejo quem está falando. Então vamos lá, você tem aqui, ó, o nabla é um cara que tem um vetor em cima. Uhum. Tá legal? É o jeito legal de você nunca mais esquecer, eu acho, né? Você pode defini-lo como um objeto meio que abstrato, assim, que é o I, tá? Tirar a mão da frente, D, dx, né? Então, você se importa se eu usar a notação que eu tenho usado, x1, x2, x3, em vez de xyz, e para o I também? Se eu fizer isso aqui, ó, x1 é o I, né? E a variável é x1, assim. Certo. Mais x2 del x2, mais... Aí depende da dimensão, você tem várias componentes. Esse é o nabla. Né? Então veja que o nabla pode ser representado, né, com índice de soma repetido, assim, ó. Certo. Tá legal? Então aqui tem uma soma I, né? Mas a gente usa uma notação que você deve ter visto por aí, né? Isso aqui é equivalente, né? A um triângulo com I, para ficar, ou você pode pôr um delta com I, se você quiser. Mesma coisa. Para não ficar... Agora ficou claro, é porque era minha dúvida, era porque sempre quando a gente aplica, né, no divergente, eu sumo com esse xi, mas agora pensando aqui ficou claro, é porque eu somo, se você sempre pensar nele como se ele fosse um vetor, você não vai ter dúvida. Agora, a única ressalva é que você precisa se policiar, porque você tem derivadas de um lado, então elas vão atuar para a direita, né? Sim. Então, por exemplo, quando você escreve... aqui, você está em componentes cartesianas. Em geral, a gente presume que os vetores de uma base cartesiana não sofrem a atuação das derivadas. Eles não dependem, eles estão lá. É o I, o J e o K, acabou. Né?
Mas quando você faz uma mudança para coordenadas, por exemplo, esféricas, eu vou colocar só um aqui para você lembrar qual que é ele, né? Esse aqui é seno de θ, né? Tem uma decomposição, tá lá mais para frente. Se eu começar a decompor ele em forma vetorial, vai ser complicado, mas ele depende, né? O dr de θ, por exemplo, dá o θ, dá o outro vetor. A gente vai ver isso com mais calma, tá? Mas em coordenadas curvilíneas, ainda com métrica euclidiana, mas curvilíneas, né? Você tem que os vetores da base, você paga um preço por ter uma base mais simétrica, né? É que os vetores da base sofrem a atuação das derivadas com relação às coordenadas, tá? Então, por isso é que eu convenciono já colocar o vetor de base para o lado esquerdo. Então, quando eu vou definir, por exemplo, o gradiente, deixa eu ver, subir um pouquinho aqui. Quando eu vou definir, por exemplo, o gradiente em coordenada esférica, eu ponho o R da base para o lado esquerdo, porque eu sei que essa derivada aqui só vai atuar no que vier depois, no que vier pela direita, né? Senão eu acabo tendo que derivar o R, isso é importante, e é uma convenção que a gente vai adotar, e muita gente vai errar os exercícios, né? Aqui tem um D de θ, mas tem um R aqui que cuida da escala, né? Isso aqui é coordenada esférica, então tem um outro aqui, seno de θ, e aqui tem o φ versor, né? Del φ. Note o meu cuidado em colocar todos os versores da base para o lado esquerdo, para que eles não sofram inadequadamente a atuação da derivada quando eu puser uma função aqui para ser atuada. Então, se eu fizer o divergente disso aqui, ó, divergente, tem que se põe um pontinho, tá? Deixa eu subir mais um pouco, que eu vi que ficou fora aqui. É legal adotar esse agora aqui para frente, que o negócio fica um pouquinho mais cheio de variável e tal. É legal você sempre pôr a flecha, sempre pôr um pontinho no produto escalar. Certo. Tá? Então, isso aqui tem um pontinho que significa que você vai tomar um produto escalar, ou seja, é o divergente que você vai fazer, do que está do lado direito. Mas você está fazendo o divergente de um gradiente de uma função escalar que eu chamo de f. Como é que eu faço isso aqui? Usando, por exemplo, coordenada esférica, que é, vamos dizer que ele tem uma simetria legal para fazer rápido. Então, esse é o cuidado que você vai ter, né? Você vai pegar esse cara, ele vai operar sobre o f. Na hora que você for operar com esse, você vai fazer um produto escalar, vai sim. Mas antes de fazer o produto escalar, você transforma todos os vetores que sofrem atuação, como esse R chapéu, esse θ e esse φ chapéu aqui, pela atuação das derivadas que estão aqui, ó, nesse primeiro termo. Senão não dá certo. Entendi. Tá certo? Senão não dá certo, né? Então, esse aqui é a encrenca que a gente tem em coordenadas que não são cartesianas. Cartesiano não tem... Cartesiano tudo comuta, ou você pode passar o x, o chapéu para o lado de lá. Eles não sofrem a atuação das derivadas, né? Mas eu quis fazer essa ressalva, porque vai, eventualmente, você que vai querer fazer uns exercícios aí, vai vai ter que se entender com essas questõezinhas aí, tá? Então, isso é uma questão de convencionar de um jeito que fique como é que se diz? Imune a erro, né? Agora, você também pode, não é a anotação que é importante. Se você botar uma coisa assim, né? Fazer o bold, né? Que é botar uma perninha dupla, isso aí não é... não pôs a flecha em cima, mas sabe o que está fazendo também. Não tem problema nenhum. Entendeu? Certo. Ficou claro, professor. Obrigada. Foi uma dúvida que eu fiquei fazendo os exercícios ontem, mas esclareceu. Bom dia. Bom dia. E agora? Até mais. Tchau. Estou aqui ainda. Eu vou parar a gravação agora, que eu tinha prometido que ia parar, né? E aí, se tiver alguém esperando justamente esse grande momento, atenção, 3, 2, 1...